Hoje aqui é um sonho para o povo de Lima Campos. Então, eu me sinto feliz porque eu também fui chamado por esse povo de Lima Campos e dei minha pequena parcela de contribuição, mas estive junto aqui de vocês. A primeira pessoa que me alertou aqui da situação de Lima Campos, fazer justiça aqui, é meu amigo Hernanci Júnior, mais conhecido aqui de vocês como Júnior Caruá. Todo povo de Lima Campos sabe quem é. Então, ele que é amigo pessoal do meu filho, João Neto, e é lá da minha casa, e a gente tem uma boa ligação, e ele disse: Bebel, a situação aqui está feia, a situação aqui está crítica, o pessoal está indo nas ruas, o povo aqui está amedrontado, porque está acontecendo em outros municípios, questão de barragens se arrombando, e o pessoal está temeroso. E a gente sabe que você tem uma ligação muito boa com o deputado Heitor Freire. E eu digo: Heitor, muito obrigado, Heitor Freire, pela sua participação, que foi fundamental para que acontecesse, para que essa verba viesse para Lima Campos. Então, a gente entrou em contato com o nosso deputado federal, Heitor Freire, e ele de pronto nos atendeu. Foi lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, falou com o ministro Gustavo Canuto, e foi uma caneta BIC, né, deputado Heitor Freire, a preferida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma caneta BIC, e assinou essa ordem de serviço aqui para Lima Campos. Então, povo de Lima Campos, foi uma luta grande, foi uma luta de todos, teve a participação de muita gente, mas a gente sabe que foi fundamental a caneta do ministro Canuto para que isso se realizasse. E para que ele assinasse isso aí, nosso deputado Heitor Freire esteve lá. Então, meus amigos, foram muitas ligações que eu fiz, muitos contatos, e aí o pessoal: rapaz, nós tivemos aqui nas reuniões, em manifestações, e algumas pessoas disseram: será que essa obra sai? E eu estou olhando aqui para o nosso amigo ali, viu, Ivanildo, meu irmão, a obra vai sair. Aqueles que duvidaram, a obra vai acontecer. Já está aqui. Muitos diziam: isso aqui, esse assunto é desde 1932 que existe, nunca foi feita nenhuma reforma. Os governos que nos últimos 16 anos passaram aí, foram atrás de recursos, deputados que eram votados no ICO, que eram votados em Lima Campos, mas não conseguiam liberar essa verba. E esse negócio de pessoal ficava muito desacreditado. Nosso amigo aqui, o pai dos irmãos GG, também chegou: Bebel, rapaz, será que esse negócio vai sair? E eu falei ontem até na Rádio Brasil FM, e também agradeço aqui, não posso deixar de registrar, agradecer à Rádio Brasil FM, que sempre nos deu espaço quando a gente procurou, né? Inclusive o Heitor ligou diretamente de Brasília para a rádio, para dar essa notícia, e nós fomos reforçar e fazer esse convite. Então, até convidei o vereador Vitor Luiz, que estivesse aqui com a gente, mas eu acho que ele não está, não sei. Mas, obrigado à Rádio Brasil FM pelo espaço. E a gente estava lá e dizendo: rapaz, e eu relatava essas histórias, e o pai do irmão G.G. Bebel, a gente fica meio desconfiado, porque de muito e muito tempo, muitas pessoas correm atrás e nunca saem. Será que vai sair? Vai sair, dessa vez nós vamos buscar. Porque o nosso governo não é aquele governo que fica anunciando que vai fazer uma obra e fica embromando. A gente viu no começo do ano, teve até um problema lá com aquele que saiu do governo, o Bebiano, que queria ir para uma solenidade sem nem ainda ter os recursos prontos, e Bolsonaro disse: de jeito nenhum, nós não podemos ir e gerar expectativa na população, e o povo depois fica nos cobrando e a obra não acontece, e fica demorando. Isso acontecia em outros governos passados, a gente sabe disso. Faziam aquela festa, faziam aquela coisa toda, e as obras passavam de eleição para eleição até se concretizar. E agora não, no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, é dizer: nós vamos fazer e fazer. Se não der para fazer, não faz, mas se for para ir lá e dizer que vai, porque vai ser feito. Então, o povo do Lima Campos, a luta foi grande, muitas e muitas pessoas que se engajaram. Esse movimento Lima Campos Pede Socorro, né, que foi feito esse movimento todo. O nosso amigo Deusimar de Oliveira, que é um dos líderes do movimento, Deni, também o vereador Atagante, eu sou Marcela também, o vereador Galeguinho e tantos outros aqui, Frei Manuel, grande líder
dessa comunidade, né, que as pessoas também confiam bastante, e tantos nomes aqui, Dona Mazé, muita gente do Lima Campos aqui, meu amigo Bereca, valeu Bereca, você é um guerreiro também, Bereca, e você também é parte dessa história, como nosso amigo Nilson, e tantas pessoas aqui, toda essa turma aí com essa camisinha azul e branco, Lima Campos pede socorro. Então, vocês são vencedores, o povo de Lima Campos é vencedor. A obra vai começar, segundo a dona também falou, doutora Ana, que na próxima semana estará começando essa obra. E o povo de Lima Campos, que é um povo que realmente está precisando de emprego, pessoal muito carente, e vai ser também atendido. Já tem a equipe técnica que vem de lá de Fortaleza, que vem da empresa, mas aquela parte mais braçal mesmo, aquele daí vai ser priorizado também para a comunidade de Lima Campos, porque é uma forma também, nesses 5 ou 6 meses que demora essa obra, de gerar riqueza, de gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas. Então, se eu esqueci de falar o nome de alguma pessoa aqui, porque é muita gente, mas também registrar aqui a questão do nosso movimento da Direita Icó, está aqui meu amigo Darcy Fernandes, sua esposa Eliane, meu filho João Neto, e todos que compõem o movimento Direita Icó, que está sempre para lutar, para trazer coisas boas para o Icó, benefícios para o Icó, e atendendo também a sugestão do nosso deputado federal, Heitor Freire, meu líder político hoje, é você, Heitor Freire. Estamos juntos aí para essa e para outras batalhas que nós vamos enfrentar. Pode contar com seu soldado, Bebel do Icó, que nós estamos prontos para a guerra. Então, atendendo aqui a orientação do nosso líder, ele disse: Bebel, você gosta do Icó? Você ama o Icó? Eu disse: gosto do Icó, eu amo o Icó. Pois vamos trabalhar pelo Icó. Vamos buscar recursos para o Icó, independentemente de quem esteja no poder, se sejam pessoas que sejam de uma postura política diferente da nossa, como bem claro aqui a prefeita Laís, o líder Neto Nunes, mas nós temos divergências partidárias, mas nós vamos trabalhar para trazer coisas para o Icó. Nós somos icoenses, nós amamos o Icó, e na hora apropriada das eleições, vamos botar nosso nome à disputa, e as pessoas vão analisar e vão tomar a posição mais correta que elas acharem, está entendendo? O momento é de trabalho, esse ano é ano de trabalho. Nós também já com o nosso deputado Heitor Freire já conseguimos uma verba para o Hospital Regional do Icó, para melhorar a saúde da nossa terra, né? Tive em algumas secretarias, como na Secretaria de Agricultura, tive ontem no SAI, falei com o meu amigo Deusimar, e também com os agentes de endemias. Então são pessoas que fazem a saúde, fazem o desenvolvimento dessa terra, e nós temos um canal lá em Brasília, o nosso canal. O homem que tem prestígio hoje com o governo Bolsonaro é esse rapaz aqui, viu? É esse aqui, Heitor Freire. Viu? Ele consegue sim abrir as portas dos gabinetes de Brasília, né? Então, com esse vínculo, com essa amizade que a gente tem, que a gente construiu nos últimos anos, nos últimos 2 anos, e também não posso deixar de falar do meu amigo Will, que é seu amigo de infância, não pode estar aqui porque ele está trabalhando, o gerente da loja Zeli, é amigo pessoal do Heitor Freire e amigo nosso, é uma pessoa que faz parte do movimento Direita Icó, a sua esposa Mirla, meu amigo Alisson Viana, que não está aqui, o Alisson, que também, inclusive teve esses dias com a prefeita, foi pedir uma ajuda para o lutador, um icoense que vai nos representar lá na China, que é o lutador Goiabinha, que também vai levar, Gabriel Goiabinha, vai levar o nome do Icó para... Teve lá com a prefeita e vai levar o nome do Icó para o outro lado do mundo. Então, nós que somos icoenses, nós que somos de Lima Campos, nós que somos do Ceará, aqui dessa região, podem ter certeza, se tiver algum problema, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, principalmente na esfera federal, nos órgãos federais, né, que dependa assim do governo Bolsonaro, também nos procure, porque nós estamos aqui recebendo aqui as ordens do nosso deputado Heitor Freire aqui para encaminhar projetos. Bebel, procurem projetos, procurem resolver a vida do povo do Icó. E lá na frente o povo do Icó vai fazer a sua análise e saber quem merece ou quem não merece receber o voto da população. Então, povo de Lima Campos, essas eram as minhas palavras que eu tinha a dizer a vocês aqui. Obrigado a todos e obrigado por me convidarem e por me deixar fazer parte dessa história, né? Porque o serviço vai ser feito,
a parede vai estar recuperada, e sempre que passarem ali na parede da Lima Campos, e o pessoal olhar para aquela parede do açude, vai lembrar das pessoas que trabalharam, que lutaram para que aquilo se realizasse. Então, povo de Lima Campos, parabéns a vocês, muito obrigado a todos, um forte abraço, e pode contar com o Bebel do Icó sempre que precisar, e com o deputado federal Heitor Freire. Valeu! Palavras